trazer um outro destaque importante de Brasília, do Congresso Nacional, porque a CCJ da Câmara, Comissão de Constituição e Justiça, aprovou há pouco aquela proposta que criminaliza a posse e o porte de drogas. Esse texto, apoiado pelo próprio presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, segue agora para uma comissão especial e depois, sim, para o plenário da Casa. O relator do projeto na CCJ, deputado Ricardo Salles, queria equiparar traficante e usuário, endurecendo ainda mais essa proposta, só que ele desistiu com o objetivo de acelerar o processo de debate e discussão. Já o plenário da Câmara aprovou a urgência do projeto de lei que anula as delações premiadas feitas por réus presos. Agora o texto pode ser analisado diretamente pelos deputados, sem precisar tramitar no rito normal, ou seja, passando pelas comissões da Câmara Federal. Você, Beraldo, o que a gente precisa considerar? O projeto, a PEC das drogas, aprovado na Câmara Federal, segue agora para o Senado, mas também teve a aprovação do requerimento de urgência daquele projeto que restringe as delações premiadas, ou seja, será analisado e apreciado diretamente pelo plenário, não vai precisar passar pelas comissões. Bom, vamos lá, o jogo legislativo, né? Essa questão das drogas, ela tem que avançar na celeridade que a população está exigindo. A população brasileira já se manifestou sobre o tema. Acredito que o legislativo já entendeu o recado e precisa resolver isso de uma vez por todas. É claro que isso não resolve o problema. É o primeiro passo de um longo processo que cabe ao legislativo de mudar uma legislação absolutamente leniente com o criminoso. Nós precisamos ver o orçamento brasileiro dedicar uma parcela relevante para a construção de novas cadeias e presídios, porque tem muita gente no Brasil que precisa ser presa. Um país que resolve 8% dos homicídios, dos crimes, não pode simplesmente se acostumar com este patamar absolutamente medíocre que demonstra a força e a desenvoltura do crime organizado na vida dos brasileiros, né? E aí a gente vai para a questão da delação premiada, Caniato, e essa é muito interessante a gente ver que a proposta foi feita lá atrás, durante a Lava Jato, porque as delações estavam justamente atingindo políticos de esquerda, e agora esse tema da delação, né, vem no momento em que tem a delação do Mauro Cid, tem a delação desse marginal aí, desse Rony Lessa, enfim, há delações que envolvem o ambiente, ou, enfim, pessoas que querem participar do universo da direita, mas bandido não tem direita nem esquerda, quem é bandido e ponto. E aí você vê como é que um usa o tema do outro no momento em que acha que pode se beneficiar. Isso está absolutamente equivocado. A delação premiada, ela é um instrumento necessário para que se avance em determinadas investigações. E essa questão do preso, o problema não é a delação premiada. Se existe alguém que está preso sem motivo, temos que tratar deste ponto, mas não simplesmente assumir que todas as prisões que visam ali deter uma pessoa que tem indícios que está envolvida em um crime, que essa prisão vai ser necessariamente, ela vai existir para forçar a pessoa a fazer uma delação premiada. Isso é uma bobagem, isso não faz nenhum sentido. Que se preserve a delação premiada e que se coloque na cadeia quem tiver que ir para a cadeia. Pois é, só reforçando a informação do Beraldo, essa proposta da delação foi apresentada pelo deputado federal Vadir Damos, do PT, apresentado justamente na época, o auge da Operação Lava Jato, e sob a justificativa de que a delação premiada estava sendo utilizada de forma exagerada. Você, Luiz Felipe Dávila, essas duas pautas avançaram na Câmara Federal, o que trata da criminalização da posse e porte de drogas, inclusive bola cantada, né? Todos apostavam justamente nessa aprovação, mas também houve aprovação do requerimento de urgência para a tramitação desse projeto que prevê a restrição das delações premiadas. Dávila. Bom, vamos começar pelas delações premiadas. Esse projeto é um absurdo total. Foi um absurdo lá atrás e continua sendo um absurdo. Qualquer coisa que limita a delação premiada, você esvazia a delação premiada de um mecanismo extremamente importante para desvendar grandes crimes. Quem é que vai denunciar?
o grande crime, como foi o caso da Lava Jato, nunca teria descoberto, chegado ao topo daqueles réus confessos, se não fosse delação premiada. Então é fundamental, isso é um mecanismo muito importante para desmantelar grandes esquemas criminosos. Aliás, nós não vamos conseguir acabar com o crime organizado se não tiver delação premiada. Então qualquer coisa que tenta fazer esse casuísmo, esse oportunismo, não, vamos agora aproveitar uma lei que o PT sugeriu agora para beneficiar A ou B, tá tudo errado. Lei é boa quando ela beneficia a sociedade. E a delação premiada mostrou-se extremamente importante para desvendar grandes organizações, grandes esquemas criminosos da corrupção no Brasil. Então, esse projeto deve ser enterrado. A piada já acabou, já matou o gosto, mas não tem que ir para frente coisa nenhuma. Tem que parar esse negócio, que é um absurdo total acabar com a delação premiada. Quanto à questão da aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do projeto de lei que limita o uso de drogas, eu acho que aí tem um ponto importante. Ótimo, foi aprovado, o projeto está andando, só que vai para uma comissão. Essa comissão lá vai saber quanto tempo demora. Daqui a pouco, dia 26 de junho, festa de São João, acaba o Congresso Nacional, não tem mais Congresso Nacional. Aí só vai ter Congresso depois das eleições municipais, fim de outubro. E sabe qual que é o medo nesse grande ato? É o Supremo, que está pendurado por um voto, já tem 5-0, legalizando ou dizendo que quem porta no meio de 60 gramas de maconha, aquilo é usuário, não é traficante. Então que esse ato até outubro, pode ser que alguém iluminado desenterre esse projeto lá no Supremo, vote, e aí vai criar um enorme problema. Então, eu acho que deveria sair da Constituição de Constituição e Justiça esse voto e ir direto para o plenário. Essa história da comissão, com o Congresso parando, pode ser perigoso para o trâmite de uma matéria que tem total endosso da maioria da população brasileira. Pois é, algumas pessoas até questionando aqui, Dávila, por conta das discussões em torno de invasão, interferência entre os poderes, seria muito estranho se o Supremo Tribunal Federal não respeitasse essa discussão que acontece no âmbito do Legislativo. Mota, suas considerações, por favor. Essa história do projeto Túnel do Tempo, né? O projeto Bumerangue, que a esquerda jogou e voltou e bateu na cabeça da própria esquerda, isso é um exemplo do que acontece quando você transforma polícia e justiça em instrumentos de perseguição política. É isso. O que se está fazendo no Brasil hoje é brincar com fogo, porque o sistema de justiça e as instituições policiais, elas são parte do tecido da democracia. No momento em que as pessoas passam a ter a percepção de que esses componentes fundamentais da democracia e da república viraram instrumentos de perseguição política, acabou, meus amigos. Aí não precisa nem falar mais sobre aquele abismo, não, porque o abismo já chegou imediatamente. Então, esse projeto deveria acender um sinal vermelho no Congresso Nacional. Tá? Está na hora de parar. Está na hora de parar e olhar a paisagem, ver o que está acontecendo. Porque não ninguém vai se beneficiar da gente chegar a uma situação onde ninguém confia mais, nem na justiça, nem na polícia. Então, se limita a delação ou não, se faz, isso aí são detalhes técnicos. A justiça tem que ter como objetivo a justiça. O judiciário tem que ter como objetivo aplicar a justiça. A gente tem que poder dormir tranquilo, sabendo que os criminosos estão sendo investigados, estão sendo processados, vão ser punidos e que o cidadão de bem não tem nada com que se preocupar. Esse é o resumo. Eu pergunto a vocês, é esse o sentimento que a gente tem hoje no Brasil?